aparecer, mas glória a Deus, aleluia. Estamos aqui, como disse a nossa irmã hoje, Espírito Santo que nos trouxe aqui hoje, né? Glória a Deus, aleluia, amém? Vamos orar então para a gente começar. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, como igreja. Te agradecemos, ó Pai, por ter nos tirado, meu Senhor, do nosso comodismo, ó Deus, por ter nos tirado, meu Senhor, da nossa falsa tranquilidade, meu Senhor, de estar, ó Deus, no nosso lar, para estar aqui, ó Deus, na tua casa, te adorando, meu Senhor, te louvando, te servindo, meu Senhor, que é a tua vontade, meu Deus, aleluia. Te agradecemos, ó Deus, te agradecemos pelo teu Santo Espírito que habita em nossas vidas, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, por ter enviado, meu Senhor, o Consolador em nossas vidas, ó Pai. A tua palavra diz que fazia-se bem, ó Deus, de que Jesus fosse, meu Senhor, ter com o Pai nas alturas, e de que o Consolador viesse, ó Deus, nos consolar, ó Pai. E agora, meu Deus, nós temos aqui acesso, meu Deus, ao Santo Espírito, e te agradecemos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que habita em nossas vidas, que tem, meu Senhor, nos trazido, meu Pai, a estar aqui na tua casa, juntamente com os nossos irmãos, para te adorar, ó Deus, para entregar a ti, ó Deus, o nosso culto, meu Pai. Aleluia. Que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoe os nossos erros, ó Deus, por favor, perdoe, meu Senhor, todas as nossas falhas, todas as vezes, ó Pai, que magoamos o teu coração, que magoamos, ó Deus, o teu sentimento, ó Deus. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós o teu sangue, que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos lavar, ó Deus, que o Senhor venha nos sarar, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha lançar os nossos pecados no mar do esquecimento, como diz a tua palavra, e que o Senhor venha se agradar de nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Que venhamos, ó Pai, a nos transformar a cada dia mais para te agradar, ó Deus. Que venhamos, ó Deus, a deixar, ó Deus, o velho homem para trás, ó Deus, e viver o teu melhor, ó Pai. Viver, ó Pai, os teus sonhos, os teus planos para as nossas vidas nesta terra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor é bem-vindo neste lugar, ó Pai. O Senhor é bem-vindo, ó Pai, em nosso meio, ó Pai. Que o Senhor esteja entronizado, ó Pai, em meio aos louvores. Que o Senhor venha, meu Deus, nos usar, ó Deus, nesse dia de hoje, para falar, ó Deus, a tua vontade, para falar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer trazer em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor prepare cada coração aqui, ó Deus, como uma terra fértil, ó Deus, que caia semente, meu Senhor, que ela venha gerar frutos, que ela venha crescer, ó Pai, que ela venha florescer, que ela venha criar raízes, meu Senhor, profundas, ó Pai, em nossos corações, em nome de Jesus, ó Deus. É o que te pedimos, ó Pai, e agradecemos mais uma vez, ó Deus, por esse momento, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, por todas as tuas maravilhas, por todas as tuas bênçãos, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Wenn ich hier vor dir stehe, dein stark nada sehe, dann ergreif mich deine Liebe. Du nimmst mich deine Arme, Friede hüllt mich ein für immer, ich tauch ein, ist Gnade mehr, du wächst mich auf, nada zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein in deine Liebe an, in deine Liebe an. Aleluia. Só tu és santo, Senhor, só tu és bom, ó Deus. Aleluia. Wenn ich hier nicht auferlebe, krieg ich mein Auge zu dir, Herr des Alls. So wunderschön, hier bei dir bin ich sicher, deine Herrlichkeit ergreif ich, du bist mein Zufluchtsort, du wächst mich auf, nada zieht mich
die Angst vergeht. Ich atme ein in deine Liebe an, deine Liebe an. Denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig und stumm sie mich, und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr. Du wählst mich auf, und alle ziehen mich zu dir, denn dir gebe mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein in deine Liebe an, deine Liebe Denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig und stumm sie mich, und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr. Deine Liebe ist so weit und tief, ewig und stumm sie mich, und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr. Deine Liebe ist so weit und tief, ewig und stumm sie mich, und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és bom, Pai. Aleluia. Aleluia.
Tua
Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo,
prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te vendo-te poder sobre meu viver, fazer o quê? Fazer o quê? Em mim, como um vendaval sobrenatural, fazer o quê? Fazer o quê? Em mim, vendo-te poder sobre meu viver, fazer o quê? Fazer o quê? Em mim, como um vendaval sobrenatural, fazer o quê? Fazer o quê? Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
agradecemos, ó Pai, mais uma vez pelos louvores. Te agradecemos, ó Deus, por toda a tua bondade, por todo o teu amor, por todo o teu carinho. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, meu Deus, em nosso meio, meu Deus. Aleluia. Continua conosco, Deus. Continua conosco. És bem-vindo aqui, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está começando, acho que eu vou usar esse microfone aqui mesmo. É melhor o microfone ou sem microfone? O que vocês acham? Tá bom assim? Vou usar esse microfone. Aleluia. As crianças vão passar a linha, né? Amém? Vou pegar esse microfone aqui para usar mesmo. Vou usar por aqui, vou colocar ele aqui desse lado. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando para as crianças agora. As crianças vão ter aula também na salinha delas. Aleluia. Glória a Deus. Vou me esforçar aqui, meus irmãos, para usar esse. Vou me esforçar para usar esse microfone aqui, mas de vez em quando, se eu sair do microfone, vocês me perdoem. A gente está improvisando, não consegui ligar o outro microfone, então um estéreo desse microfone aí que eu não sei. Mas, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos lá, crianças? Vamos orar? Aurorinha? Lindeza. Vamos orar a Deus para a gente se comportar, para a gente aprender na nossa linha com a professora hoje. Amém? Vamos fechar os olhos então. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estão, meu Senhor, os teus pequeninos, do Senhor, dos quais o reino dos céus pertence a eles, meu Senhor. Queremos aqui, ó Deus, pedir a Ti, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor derrame sobre eles, ó Deus, da Tua paz, que o Senhor derrame sobre eles, ó Deus, sabedoria, que o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, inteligência, que eles venham, meu Senhor, a crescer, ó Pai, ouvindo da Tua palavra, meu Senhor, seguindo pelos Teus caminhos, para que depois, meu Senhor, de mais velhos, eles nunca venham a se desviar, ó Pai, do Teu amor, da Tua palavra, meu Senhor, em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, na vida dessas crianças, meu Senhor, da Tua paz, declaramos o Teu amor, ó Pai, que todo aquele, meu Senhor, que quer destruir a vida dessas crianças, todo principado, potestade, que vá saindo agora em nome de Jesus, que vá caindo por terra, meu Senhor, todo mal, ó Deus, que é jogado na vida dessas crianças, nós repreendemos no poder do Teu santo nome, Jesus, e clamamos a Ti, tem misericórdia, meu Senhor, delas, continua com elas, meu Senhor, guarda elas em Tuas mãos, guarda elas, meu Senhor, mais uma vez de todo o mal deste mundo, meu Senhor, dominado pelo inimigo, meu Senhor, e pedimos a Ti, que o Senhor venha, meu Senhor, derramar, ó Pai, do Teu Santo Espírito nessas crianças, que elas venham a ser luz neste mundo, por onde quer que elas venham andar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, pode ir. Deus abençoe vocês. Aleluia. Até depois. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Me perdoem de vez em quando. Preciso sincronizar aqui para aparecer aqui melhor para mim no meu iPad aqui, mas acontece. Deixa eu só mandar aqui meu mundo um pouquinho aqui do estudo. Pronto, já está aqui. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu creio que no dia de hoje Deus separou esse momento, meus irmãos, para que a gente venha receber a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus, o Espírito Santo que nos trouxe aqui no dia de hoje, apesar das nossas lutas, dificuldades, apesar do cansaço, né, do dia a dia. Só Deus sabe aquilo que a gente passa durante a semana, né? Mas amém. Louva a Deus pela vida de vocês que estão aqui, enfrentaram todas as dificuldades, o clima. Deus é bom, Deus é santo. Aleluia. Deus colocou uma palavra no meu coração para estar compartilhando com vocês esse dia de hoje. E o texto base da pregação de hoje, eu queria que vocês abrissem, por favor, no livro de Colossenses,
capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. É Novo Testamento. Colossenses 3, 16. Tem aí a arte, hein, meu? Glória a Deus, que isso, hein? Tá rápido, hein? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Essa aqui foi mais uma das cartas que Paulo escreveu. Esse aqui vai ser só o texto base. Depois eu vou estar passando vários outros textos, outros versículos para a gente estar meditando neles. Aleluia. Glória a Deus. Pode procurar aí, meus irmãos, está tranquilo. Depois dos 4 evangelhos, aí vem Atos, Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses. Aleluia. Filipenses, Colossenses 3, 16. Aleluia, aleluia. Vou estar lendo agora aqui com vocês. Esse vai ser o nosso versículo base, o texto base do dia de hoje, que diz assim: que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aleluia. Senhor, mais uma vez, ó Deus, te louvamos, te adoramos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Queremos aqui, meu Senhor, pedir a ti, por favor, Deus, toque em nossos corações, que a tua palavra, meu Senhor, venha, meu Senhor, verdadeiramente a gerar morada, meu Senhor, em nós. Que não venhamos a nos esquecer, ó Pai. Que nada, meu Senhor, venha tirar, ó Pai, a tua palavra de nossas mentes, de nossos corações, e que essa palavra venha gerar mudança, meu Senhor, no nosso caráter, venha gerar mudança, meu Senhor, em nossas vidas, venha a gerar mudança, meu Senhor, ao nosso redor, aonde quer que venhamos a estar, ó Pai, que a tua palavra, meu Senhor, venha, meu Senhor, a trazer, ó Pai, a tua presença, venha a trazer, meu Senhor, algo diferente àquele local, Pai, que não venhamos, meu Senhor, a nos igualar e ser iguais a este mundo, de maneira alguma, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Da última vez que eu tive a oportunidade de pregar, eu preguei aqui um pouquinho sobre o que, Charles? Sobre fé, né? Aleluia, glória a Deus. Eu falei um pouquinho sobre fé, falei um pouquinho sobre essa prática que é tão importante em nossas vidas, que é a gente ter fé. Falei um pouquinho sobre como exercitar a nossa fé, como que a gente pode fazer com que a nossa fé venha a crescer. Tem uma palavra que Jesus ele fala na Bíblia que se a gente ter fé, a gente vai orar e é um monte, vai se mover de onde ele está e vai para outro lugar. Eu creio que para Deus nada é impossível. Eu realmente creio que para Deus nada é impossível. Mas quando Jesus falou essa parábola, quando ele deu esse exemplo, essa simbologia para nós, eu creio que na Bíblia fala-se muito sobre os montes, né, como gigantes, como problemas em nossas vidas. Então eu creio de verdade que ali Jesus estava querendo mais dizer que quando olharmos para os problemas, por mais que ele pareça um monte, por mais que ele pareça algo gigante, se nós orarmos com fé no coração e dizermos mova-te daqui e vai para lá, eu tenho certeza que isso acontece. Aleluia. E eu falei um pouquinho sobre fé, e no dia de hoje eu quero estar falando mais um pouquinho sobre mais algum princípio, sobre mais esse princípio da palavra de Deus, que é a leitura da Bíblia, meus irmãos. Porque nós, em Romanos, depois se vocês quiserem, né, eu passo para vocês todos os versículos que eu vou usar para a gente ficar mais dinâmico, para a gente não precisar ficar abrindo a Bíblia toda vez nos versículos. Mas em Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, o que esse texto aqui quer dizer, meus irmãos? Que a fé ela é gerada em nós pelo ouvir a palavra de Deus. Não há possibilidade de termos fé em alguma coisa que nunca ouvimos falar. Se a gente não ensinar para as crianças que existe Papai Noel, elas nunca vão acreditar em Papai Noel. Se a gente não ensinar para uma criança que existe Deus, eles nunca vão acreditar em Deus. Por si só, eles nunca vão conseguir descobrir isso. Nós precisamos gerar isso no coração das crianças, e assim também somos nós. Deus usa essa maneira para gerar fé em nossos corações, pelo ouvir a palavra de Deus, pelo ler a palavra de Deus. E então,
como estava dizendo, eu gostaria muito hoje de falar sobre isso, sobre a importância da leitura bíblica em nossas vidas, porque é ela que vai gerar fé, é a partir dela que nós vamos conhecer a Deus. A partir da leitura bíblica é onde nós vamos realmente entender quem é Deus, é onde nós vamos entender o que Deus fez por nós. Amém? E a fé, ela é mais um exemplo disso. A fé é mais um exemplo de que sem fé não podemos agradar a Deus. Só que aonde está escrito isso? Como nós sabemos que é verdadeiramente isso? Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Está escrito isso em Hebreus. Em Hebreus está escrito, fala muito sobre os heróis da fé. Hebreus fala muito sobre esse livro de fé. Paulo foi quem escreveu esse livro. A maioria dos teólogos chegam nessa conclusão, não é algo 100%, que a linguagem é um pouco diferente das outras cartas que se tem a certeza de Paulo quem escreveu. Então Hebreus também é adicionado na conta de Paulo, e Paulo ele fala muito sobre fé nesse livro. Em Hebreus 10 ele diz que o justo viverá pela fé. Logo em seguida, um pouquinho antes do 6, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Tiago também, no capítulo 1, diz que tudo aquilo que a gente pedir com fé, sem duvidar nos nossos corações, nós iremos receber. E aquele que duvida é como a onda do mar, que pede, e nada recebe, né? Então nós sabemos que a fé é essencial para o nosso relacionamento com Deus. Foi isso que eu falei da última vez que a gente estava aqui. E nesse dia então, quero poder falar mais um pouquinho sobre isso, de como a gente pode aproveitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não somente sobre fé, mas de tudo, as promessas de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E queria falar um pouquinho sobre isso com vocês no dia de hoje, né? Aleluia. Então, para a gente poder estar começando, eu queria estar falando com vocês sobre 3 pontos. E o primeiro deles, que eu queria conversar com vocês, é sobre o que é exatamente a Bíblia. A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, ou deveria saber, pelo menos, a maioria. Mas eu queria voltar lá atrás, eu queria falar algo com vocês, algo bem simples. O primeiro deles é isso. A Bíblia, como a gente acabou de ouvir, é a palavra de Deus. Deus, ele se revelou a nós através do quê? Da sua palavra. Seria, meus irmãos, algo, ao meu ver, isso sou eu quem estou falando, eu acho que seria algo muito complicado se Deus aparecesse somente para a Suzana e falasse tudo que tem para falar para a Suzana, e a gente acreditar na Suzana e não acreditar e ter fé sempre naquilo que a Suzana nos falou. Então, a gente ficar passando isso para os outros, somente do falar e ouvir, muitas vezes isso se perde no meio dos caminhos. Eu não sei se vocês já testaram isso, mas se eu falar alguma coisa para a Suzana, chega às vezes uma vírgula diferente para o Charles. Que do Charles que vai falar às vezes para o José, chega com outra vírgula diferente, que quando vai chegar aqui na frente, completamente outro texto do que começou em mim. Vocês já fizeram esse tipo de exercício? Então, eu vejo que Deus ele escolheu se revelar a nós através da sua palavra. Ele escolheu isso. E a Bíblia, meus irmãos, ela é uma junção de livros. Para quem não conhece, talvez o Charles já é estudioso, eu acho que ele já conhece isso, mas a Bíblia, ela são vários livros que juntos se tornam a Bíblia. Por isso nós temos o Antigo Testamento, por isso temos o Novo Testamento. E aí talvez você pode me perguntar, mas quantos livros são? São 66 livros no total. Grava aí, Charles, esse número é importante. São 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. 40 autores escreveram a Bíblia num período de 1.600 anos. E isso para mim é maravilhoso, irmãos. Isso me deixa arrepiado. Porque dentro desse período de 1.600 anos, até a revelação, que é Cristo, até o último livro, que se dizem que o último livro escrito foi Apocalipse, pelo apóstolo João, num período de 1.600 anos, e a palavra não se perdeu. Autores diferentes, épocas diferentes, personalidades diferentes, e a palavra de Deus revela a Cristo. Desde lá do começo, desde Gênesis, quando Deus usou Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, até o último livro, tudo aponta para Cristo. Aleluia, glória a Deus, isso é maravilhoso. Então, essa também é uma das coisas maravilhosas da Bíblia, que ela é coerente. A Bíblia, ela é inerrante. Pode ter, às vezes, meus irmãos, não me confundam, a Bíblia pode ter um erro ou outro de gramática. Ela pode ter, às vezes, uma história que foi contada de uma maneira diferente, como por exemplo da figueira. Comentei esses dias também que Jesus, quando ele viu uma figueira de longe e ele chegou naquela figueira e não tinha frutos,
Então ele falou assim, que você nunca mais dê frutos, e a figueira secou. Só que essa passagem nós temos em 2 livros. Nós temos essa passagem no livro de Lucas e no livro de Marcos. E no livro de Marcos ele fala que na mesma hora a figueira secou. Já no livro de Lucas, quando Jesus falou que nunca mais dareis frutos, eles saíram dali. E aí, então no outro dia, quando eles passaram ali, a figueira estava seca. Então às vezes nós vamos ver visões diferentes, foram pessoas diferentes que escreveram a Bíblia. Não foi somente um autor que viveu 1600 anos e foi recebendo a palavra de Deus e foi escrevendo, não. Primeiro usou a Susana, depois o José e assim por diante, foi usando um por um para escrever a palavra de Deus. Então às vezes nós podemos até ver uma história que às vezes foi contada de uma visão diferente, de uma ótica diferente, mas isso não quer dizer que a Bíblia está errada, não quer dizer que ela se contradiz. A Bíblia não se contradiz, meus irmãos. Aleluia, isso para mim é uma prova maravilhosa de que Deus existe, que Ele é verdadeiro, de que Ele está entre nós, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. E depois, só para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento, o Antigo Testamento, quem disse que tais livros eram do Antigo Testamento e tais livros eram do Novo Testamento? Existem muitos outros livros também que foram usados por profetas, que foram usados pelos pais da igreja na época de Jesus, para que se fosse feito estudos da palavra de Deus, mas esses livros não entraram na Bíblia, não entraram no que a gente se chama de cânon bíblico. Mas por que eles não entraram? Justamente por isso, porque haviam outros livros que traziam ensinamentos errados, ensinamentos que não glorificavam a Deus, ensinamentos que nos incitava a adorar os espíritos, a adorar outros deuses, e é completamente contra aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que sempre Deus falou ao seu povo. Então, o Antigo Testamento, os livros que foram escritos, eles foram, vamos dizer assim, que eles se tornaram um livro só na época de Neemias e na época do nosso outro profeta Esdras. Foram 2 profetas que viveram simultaneamente. Não viveram juntos, mas simultaneamente, Neemias e Esdras. Me perdoe, meus irmãos, se eu estiver falando besteira, mas eu sei que um deles estava em Israel e o outro estava na Babilônia, que estava preso. O povo de Israel foi levado, uma parte foi levado preso para a Babilônia nessa época, mas me perdoe, eu não vou saber qual deles estava em Israel e qual deles estava na Babilônia. Depois vocês podem me cobrar que eu trago isso para vocês. E esses 2 profetas que viveram no mesmo tempo, foram eles que decidiram quais eram os livros do Antigo Testamento, que também é chamado de Torá, que é o que o judeu usa no dia de hoje. E o Novo Testamento, quem decidiu isso foram os pais da igreja, foram bispos, foram pastores. As cartas do Novo Testamento, como Colossenses, como Romanos, como Coríntios, elas já eram usadas depois que Jesus morreu e ressuscitou e o Espírito Santo veio. Essas cartas eram usadas nas igrejas, para que os irmãos tivessem noção do que fazer, daquilo que é certo, daquilo que é errado. E chegou o momento que eles reuniram também aqueles livros e decidiram quais eram realmente cristocêntricos e quais eram apócrifos. Apócrifos, que são aqueles livros que uma parte fala a verdade de Deus, mas a outra parte não. Então eles tiraram esses livros e declararam: esses 27 livros, essas 27 cartas são os livros do Novo Testamento, e colocaram junto com o Antigo Testamento. E isso daqui foi pelo ano de 393, eles fizeram na época um concílio, uma grande reunião com vários pastores no norte da África, e entre eles estava Agostinho de Hipona, entre eles estava Aurélio de Cartago, estava Valério. São grandes homens, pais da igreja, que pregaram e manifestaram o poder de Deus durante o tempo. E então ali que foi definido, meus irmãos, a Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos, né? E o outro ponto que eu queria trazer, esse foi o primeiro ponto, para a gente poder explicar um pouquinho melhor do que é a Bíblia. Agora a gente tem uma noção melhor do que é a Bíblia, como ela foi escrita. E para a gente, só um pouco antes da gente entrar nesse ponto, eu queria dizer, meus irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. Não foi simplesmente a minha experiência, não foi simplesmente a minha vontade. Eu fui inspirado, eu fui levado a Deus, por Deus, a escrever a Bíblia. Assim foi o Antigo Testamento, assim também foi o Novo Testamento. Então, toda a palavra de Deus é uma obra inspirada. Deus, muitas vezes, ele permitiu que alguns autores usassem da sua linguagem, pois nem todos têm a mesma linguagem, como a gente acabou de falar. Alguns estudaram em universidades diferentes. Paulo, ele era formado
em uma faculdade muito famosa da época de Israel. Então ele era essa pessoa mais estudada. Então se a gente comparar às vezes a linguagem de Paulo com a linguagem de Tiago, que também escreveu um livro, é completamente diferente. Mas isso é lindo, porque Deus ele dá essa licença poética para a pessoa não sair de si. Não é como um espírito que vem e toma a pessoa não sabe de nada. Isso é o demônio, meus irmãos, cuidado com isso. Se algum dia acontecer isso na sua vida, eu caí no chão, não sei o que aconteceu nada, acordei meia hora depois, todo arrebentado. Meus irmãos, isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa com que nós venhamos a perder a nossa consciência. O Espírito Santo ele nos usa. Nós vamos fazer às vezes alguma coisa que nós não faríamos normalmente, mas a gente está ciente daquilo, a gente está consciente daquilo. Agora, quando você cai no chão e acorda depois de meia hora, uma hora, todo arrebentado, todo cheio de dor, isso é inimigo, meus irmãos. Isso é demônio, isso não é Espírito Santo. E assim foi com a palavra de Deus. Deus fez dessa maneira. Deus inspirou o homem a escrever. Deus inspirou aquelas pessoas a colocar a palavra dele aqui neste livro, mas ele permitiu que fosse escrito do jeito diferente, do jeito de cada um. Às vezes eu posso escrever de uma maneira e outra pessoa tem uma outra visão daquele texto, mas não foge daquilo que Deus quer que seja escrito, daquilo que Ele queria que fosse escrito. Amém? Nosso segundo ponto que eu queria entrar com vocês é algo às vezes que há muita discussão no nosso dia a dia, que é como ler a Bíblia. Tem muitas pessoas que têm dúvida de como a gente lê a Bíblia. Tem umas pessoas que oram, fecham o olho, aí abre a palavra, onde caiu eu vou ler. Aí a pessoa cai, ela começa a ler numa genealogia, não entende nada. É filho de não sei quem, casou com não sei quem. Eu, sinceramente, meus irmãos, tem muitos que aconselham alguns livros de início. Romanos, João, a carta de Tiago, uma carta excelente, você lê ela em 20 minutos, 5 capítulos, e ela tem vários ensinamentos ali maravilhosos. Mas eu vou falar agora algo pessoal, algo meu. Eu aconselho aos irmãos, se forem ler a Bíblia inteira. Porque às vezes a gente quer achar que é mais que Deus. Se Deus, ele começou lá por Gênesis, com Moisés, por que a gente vai querer começar de Apocalipse, que é o último livro? Por que a gente vai querer começar em Romanos, em João? A Bíblia, ela vai trazer a revelação de Deus. E a revelação, ela veio de forma contínua. Ela não veio de uma vez. Deus ele não simplesmente apareceu ao homem e explicou exatamente tudo o que aconteceu. A terra foi formada assim, aconteceu isso, o homem pecou, caiu, veio Jesus Cristo, morreu e agora nós temos acesso à vida eterna. Deus ele vem explicando aos poucos, ele vem colocando seus princípios, ele vem colocando a sua lei. Deus ele vem colocando a sua vontade, ele vem colocando aquilo que é mal, ele vem colocando aquilo que é bom aos nossos olhos, ele vem colocando nos nossos corações a maneira certa de nos adorar, a maneira certa de lidarmos com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Então eu acho muitas vezes um pouco de audácia a gente não começar, meus irmãos, que não seja por Gênesis, e ler a Bíblia, simplesmente corrida, de Gênesis ao Apocalipse. Podemos ler a partir de outros livros? Claro, eu também faço leituras assim diferentes. No momento eu estou lendo, eu gosto de começar, eu sempre gosto de ler a Bíblia dessa maneira, de Gênesis, Apocalipse e volto de novo no começo, Gênesis, Apocalipse e volto de novo no começo. Só que no momento eu fiz uma pequena pausa, eu gosto de ler pelo menos uns 4 capítulos por dia, porque eu acho que se perde um pouco se a gente ler só um capítulo. Se ler só um capítulo, eu acho que fica um pouco vazio, eu não consigo gravar muito bem na minha mente, porque a Bíblia é isso, ela é uma história contada. A Bíblia ela tem uma história, um início, um meio e um fim. Então, esses dias eu fiz uma pausa e eu estava lendo Deuteronômio e comecei a ler 1 Samuel junto. Então não tem problema às vezes a gente ler um outro livro, mas eu aconselho aos irmãos, eu aconselho de coração, ler do início ao fim, para a gente entender o que aconteceu, para a gente entender essa história, para a gente ver as maravilhas de Deus acontecendo de maneira gradativa, para a gente ver por que aconteceu coisas com Jesus que não faz sentido quando a gente começa a ler simplesmente o Novo Testamento. Existem algumas passagens que quando a gente vai ler, a gente não entende muito bem. Tem uma passagem, por exemplo, de Jesus Cristo que ele vai falar sobre o samaritano. Ele vai falar que havia um homem caído no chão e passou o amaldiçoado, como que é o nome do amaldiçoado? O fariseu, viu o cara no chão, não fez nada. Aí depois passou um samaritano, viu o cara no chão, trouxe ele para a casa dele, deu banho, cuidou, tratou as feridas, deu comida para ele, depois deixou embora. E quando você lê aquilo ali, aí Jesus ele pergunta, então, qual deles é o verdadeiro Filho de Deus? Eu nunca entendi essa passagem. Eu só fui entender isso depois de muito tempo, porque israelita, o judeu, ele era inimigo do samaritano.
Só que isso não está escrito ali no livro. Quando a gente lê Mateus, quando a gente está nessa passagem, não está escrito ali. Então, Jesus está dando um tapa na cara dos fariseus, que os fariseus eram considerados aqueles que eram os maiorais, os que conheciam mais de Deus. Os fariseus, na época de Jesus, eram verdadeiramente os demônios aqui na face da terra. Eles eram aqueles que diziam aquilo que era certo e que era errado. Eles achavam que eles podiam dizer o que significava a lei. Eles falavam o que queriam, como se fosse o Alexandre de Moraes no Brasil hoje. É ele quem dita as regras hoje no Brasil, é ele quem dita as leis, ele quem interpreta as leis, né? Então, os fariseus eram isso. O Alexandre de Moraes é um fariseu de hoje. E aí, Jesus está dando um tapa ali na cara do fariseu. Olha só, vocês estão falando que vocês amam a lei, que vocês seguem a lei, que vocês seguem a palavra, mas aí quando você vê o seu próximo no chão, o que vocês fazem? Passa reto. E o samaritano, que era para ser considerado inimigo nosso, ele vem aqui, ajuda o cara, dá comida para o cara, trata as feridas e depois despede ele. Então quem que na verdade aqui é filho de Deus? Quem na verdade ama o próximo? São vocês ou o samaritano? Aquilo foi um tapa, meus irmãos. O fariseu ficou louco, por isso que depois procuraram a morte de Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, ele trazia esse conflito, ele nunca veio trazer paz. Ele veio trazer espada, ele veio dividir os seus daqueles que não são seus, ele veio dividir, meus irmãos. Jesus veio dividir, ele não veio trazer paz, achando que tudo ia ser paz e amor, como as pessoas imaginam. E ali foi onde os fariseus começaram a se incomodar, porque a pregação dele trazia dor no coração deles, que não queriam mudar, que estavam somente ali, focados em religião. E através, são esses textos, meus irmãos, que quando a gente começa a ler a partir do Novo Testamento, nós não entendemos o que isso quer dizer. E existem várias outras passagens, existem vários outros textos que nós só vamos entender se a gente começar com a leitura do Antigo Testamento. Então esse é o meu conselho, que a gente venha a ler, que nós venhamos a ler a Bíblia, que venhamos a ler a Bíblia do início ao fim. Não venhamos simplesmente a nos apegar a uma parte da Bíblia, somente a um livro ou outro. Eu também conheci pessoas que me falaram que como Jesus veio a este mundo, morreu, ressuscitou, então o Antigo Testamento ficou para trás. Não, meus irmãos, não, misericórdia, não fala isso não. O Antigo Testamento, meus irmãos, ele na verdade é a base da nossa palavra. O Novo Testamento, ele é a confirmação daquilo que já foi profetizado lá atrás. Jesus Cristo já é profetizado no Antigo Testamento há muitos e muitos anos. E ali foi o final, foi a plenitude da revelação de Deus, foi Jesus Cristo. Mas ele já havia sido ali revelado desde muito tempo. O profeta Isaías foi quem mais falou de Jesus, que um filho se deu e o seu nome é Emanuel, príncipe da paz. E aquilo ali no livro de Isaías já estava glorificando lá na frente a Deus. Como eu falei também na última oportunidade que eu tive de pregar, no Antigo Testamento, como que os pecados eram perdoados? Eles não eram perdoados, eles eram encobertos. Era ser oferecido o sacrifício de um animal puro, imaculado, sem defeito, sem falha. E ali Deus, quando ele recebia aquele sacrifício, aquele sangue daquele animal, que era aspergido em nossas vidas, Deus lá de cima, ele olhava e ele não via os nossos pecados. Ele viu o sangue daquele animal puro sobre nossas vidas. E assim, os nossos pecados eram encobertos, não eram perdoados. Porém, como diz a palavra, Isaías, mais uma vez, Isaías 53, ele fala que ele sofreu como uma ovelha muda, como levado ao matadouro, que foi Jesus Cristo. Ali Isaías já estava falando de Jesus Cristo lá na frente, que sofreu como uma ovelha, que ele é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista vê Jesus, qual é a primeira coisa que ele fala? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, meus irmãos. Ali é a confirmação. E quando a gente está lendo isso, como que eu vou saber o que quer dizer isso? É o Cordeiro que tira o pecado do mundo, tá? Mas por que o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Não entendi nada. A gente só vai entender quando ler o Antigo Testamento sobre essa passagem. Vocês estão vendo a importância, meus irmãos, de ter base, de não ler simplesmente aquilo que é o melhor. Eu considero o Novo Testamento o melhor para se ler. É claro, a gente quer ler sobre Jesus, a gente quer ler sobre aquilo que ficou sobre a lei, sobre a palavra. Mas é muito importante a gente ter essa base, os princípios, para entender realmente o que está acontecendo nas passagens bíblicas. Então, ali, meus irmãos, são mais um exemplo de que nós temos que conhecer. Hoje sim, nossos pecados são perdoados em Cristo, através do seu sacrifício. Ele não foi morto, assassinado, ele se entregou por nós. O Cordeiro de Deus se entregou por nós, morreu por nós, ressuscitou. Hoje ele vive e temos um Consolador. Amanhã nós vamos comemorar Fins. É isso? É isso, meu? Fins, né? Dia de Pentecostes. Sabe o que é isso, Charles? Pentecostes. Pentecostes é considerado
o dia em que o Espírito Santo veio sobre nós. Jesus Cristo, ele disse que era bom que ele fosse morar com o Pai para que o Consolador viesse. Olha só que maravilhoso isso. O próprio Jesus Cristo disse que era bom que ele fosse morar com o Pai para que o Consolador viesse ter conosco. E aí eu fico imaginando, falando assim, poxa vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando a gente para analisar, é isso, ele tem esse lado um pouco mais feminino, ele tem esse lado um pouco mais de mulher. Não estou dizendo que ele tem sexo, que é homem e mulher, mas o Espírito Santo, ele age muito como uma mãe em nossas vidas. Porque se a gente vê, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E não tem nada melhor do que uma mãe para dizer para a criança que ele está errado, que ele falhou, de que ele errou. Se a minha filha vir aqui agora e cair aqui, eu vou falar, bem feito, estava correndo. Se é uma mãe, a mãe vai lá primeiro. Não, tá tudo bem? O que aconteceu? Você caiu, você machucou, como é que tá? Tá bem? Olha só, se você não tivesse corrido, se você tivesse me escutado, obedecido, não tinha acontecido isso. Olha a diferença em tratamento. E eu vejo muito isso, o Espírito Santo falando assim em nossas vidas, meus irmãos. Eu vejo muito o Espírito Santo cuidando de nossas vidas, tendo misericórdia. No Antigo Testamento a gente fala que Deus era fogo consumidor, que ele não tinha misericórdia. Isso também, meus irmãos, é balela. Mas eu vejo muito isso, de que no Antigo Testamento, justamente pela maneira que as pessoas viam a Deus, pensavam isso de Deus. E então foi bom de que o Espírito Santo viesse para nos mostrar hoje que não é assim. Calma, meu filho, eu quero te dar mais uma chance, eu te dou mais uma oportunidade. Vamos lá, levante para o chão, pega na minha mão, vamos lá. Não desiste, eu estou contigo. Como uma mãe faz com o filho. Aleluia, a mãe está sempre do lado do filho, a mãe está ali apoiando, a mãe está ali ajudando. A mãe é dura, ela é rígida muitas vezes. Como o Espírito Santo é conosco. Quando a gente comete um pecado, na mesma hora que a gente sente que a gente se sente mal, é o Espírito Santo falando em nossos corações. É o Espírito Santo falando, ó, você errou, você falhou. Como uma mãe tem que fazer, como uma mãe tem que ensinar, como uma mãe tem que corrigir. E amanhã é dia de Pentecostes e nós louvamos isso, aleluia, glória a Deus por isso. O dia de Pentecostes, para quem não sabe, ele aconteceu 50 dias após a ida de Jesus, a morte de Jesus, na verdade. Teve a Páscoa, Jesus, vamos dizer que Jesus se sacrificou numa sexta-feira, no domingo de Páscoa ele ressuscitou, e ali ele habitou no nosso meio, ainda no período de 40 dias, então ele foi morar com o Pai, e o povo continuou em Israel, e aí então o povo não queria sair dali de Israel, esperando Deus, esperando ali Jesus, a sua volta, e então veio o Espírito Santo, e houve batismo de línguas, batismo no fogo, isso é um outro assunto, uma outra hora. E a partir dali nós temos o Espírito Santo. É isso que é comemorado no dia de amanhã. Isso é maravilhoso, é uma data maravilhosa. Mas eu poderia estar trazendo aqui uma pregação sobre o Espírito Santo e muito mais, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, de nos instruir a ler a palavra de Deus, a nos apegarmos à palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sempre tenho problema com essa mesa aqui, não vou descobrir esse segredo aí. E só para a gente poder terminar, eu queria trazer aqui o terceiro ponto sobre a leitura da palavra, é que é a leitura da palavra, meus irmãos, que realmente vai nos trazer mais perto de Deus, que vai nos fazer entender esse relacionamento com Deus. Como eu falei, nosso relacionamento é baseado em fé, mas como que a gente vai saber o que é fé se a gente não lê a palavra? Como que a gente vai ter fé se a gente não ouve a palavra, se a gente não lê a palavra? Então, a palavra de Deus é a que vai nos trazer mais perto, ela vai nos trazer crescimento espiritual. A palavra de Deus, ela vai nos trazer bênçãos, ela vai nos trazer correções, ela vai nos dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado. A palavra de Deus é que vai nos conduzir. No livro de Oséias, queria citar essa passagem muito importante, Oséias 4, versículo 6. Depois vocês podem ler, que diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O meu povo é morto, em outras traduções diz, por falta de conhecimento. Muitas vezes, meus irmãos, nós erramos e falhamos e caímos porque não conhecemos a palavra. Muitas vezes não experimentamos o melhor de Deus porque não conhecemos a palavra de Deus. E algo muito interessante também que eu queria apresentar para os irmãos, que a palavra de Deus ela é algo tão maravilhoso, ela é algo tão importante, que eu queria que você soubesse que o diabo conhece melhor que você a palavra de Deus. O diabo conhece muito melhor que todos nós a palavra de Deus. Tem uma passagem que eu queria citar que está no livro de Mateus, no capítulo 4, que é uma famosa passagem que Jesus é levado ao deserto para jejuar. E
Diz a palavra que depois de 40 dias Jesus teve fome. E aí o tinhoso apareceu. E aí ali o diabo, ele olha para Jesus e ele usa a palavra para atacar Jesus. Ele olha para Jesus e fala assim: ei, mande que as pedras se tornem pães, já que você tem fome. E aí Jesus, o que ele faz? Ele não repreende no poder do próprio nome. Jesus, ele usa a palavra para confrontar o diabo. E ele fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Antigo Testamento de Deus. Aleluia. E aí o diabo, então, ele pega Jesus e leva ele à cidade santa, que era Israel. Leva ele no alto de uma torre, pináculo, como diz a palavra. E ele olha para ele e fala assim: ó, lança-te daqui e dá ordem aos teus anjos para que eles te segurem, porque está escrito que não irás tropeçar em nenhuma pedra. O diabo fala aquilo que está escrito na Bíblia. E aí Jesus olha para o diabo e fala assim: ó, pois também está escrito, não tentarás o teu Senhor. E aí o diabo ele insiste mais uma vez, meus irmãos. Você acha que ele vai desistir só duas? Ele vai para a terceira vez. Ele pega, leva ele com um monte enorme. E ele olha para Jesus e fala para ele: olha só, está vendo tudo isso daqui? Tudo isso que você está vendo? Se você agora se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Olha só, além de tudo é ousado ainda, né? O bicho não tem nada e quer dar ainda alguma coisa para nós, né? E aí, o que Jesus fala para ele? Jesus olha para ele e fala assim: ó, vai-te embora, Timóteo. Sai daqui, Satanás. Porque também está escrito que somente ao teu Senhor, aleluia, adorarás e somente a Ele servirá, aleluia. E ali, quando Jesus resistiu o diabo, ele saiu de sua vida. Mas ele resistiu baseado em quê? Na palavra, meus irmãos. Foi na palavra. Jesus, ele conhecia a palavra como ninguém. Jesus, ele começou o seu ministério quando ele tinha 33 anos. Antes desse período, ele não ficou só mexendo no computador, ele não ficou só ali jogando videogame, jogando futebol. Ele foi estudar, ele foi ler a palavra. E teve um período determinado para que ele começasse o seu ministério. Jesus poderia ter começado com 15 anos, como a gente viu agora, o The Power, como é que é o nome do menino? Oitavo. Eu não lembro agora. É esse aí, meu irmão. Pastor Mirim. Cara, realmente, misericórdia, mano. Eu não duvido que Deus pode usar uma criança para falar da tua vontade. Eu tenho certeza que Deus pode usar uma criança para fazer um milagre. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Mas a palavra também diz, ela deixa clara de que o diácono, que seja um homem experimentado, casado, homem de uma mulher só, que não seja dado ao vinho. Tem várias informações de como deveria ser um homem pregador da palavra de Deus, um pastor. E Jesus, ele, mais do que isso, ele é um exemplo vivo disso. Ele começou seu ministério ali a partir dos 30 anos. Os estudiosos falam que ele tinha 34 anos quando ocorreu o sacrifício. Então, o próprio Jesus esperou e estudou a palavra, porque ele sabia quão importante é conhecer a Deus, conhecer a base, conhecer os livros, conhecer as escrituras, porque é isso que nos traz vida, é isso que nos gera vida, é isso que vai muitas vezes dizer como será a nossa semana, como será o nosso dia, como é o nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso irmão. E por isso, meus irmãos, fica aqui mais uma vez esse conselho, para que venhamos a realmente estudar a palavra, para que venhamos realmente a nos apegar à palavra de Deus, para que venhamos a nos entregar à palavra de Deus, a nos encher da palavra de Deus, porque a palavra nos transforma, a palavra revela Jesus, e não é somente nas lutas que ela nos ajuda. A palavra de Deus, ela tem inúmeras bênçãos, riquezas maravilhosas, e uma delas eu queria ler para vocês, para a gente sair daqui hoje abençoado, para a gente sair daqui hoje com fé de que Deus é conosco, de que se nos entregarmos a Ele, se lermos a palavra dEle, se realmente buscarmos a Tua presença, Ele será conosco. Em Josué, no capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, aleluia, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, aleluia. O Salmo 1, do 1 ao 3, diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. E depois, meus irmãos, várias outras passagens incitam a mesma coisa, meus irmãos, para que venhamos a ter a palavra de Deus como nosso guia, como o livro principal de nossas vidas. Venhamos realmente, meus irmãos, a nos alimentar desse livro. E quando o profeta, quando o escritor está dizendo medita nela dia e noite, é sobre isso, é sobre comer, é sobre a gente mastigar, porque muitos mastigam. Quando a gente está lendo, a gente está mastigando, mas aí depois a gente sai dali, vai para o celular, vai fazer outra coisa, posta fora. Meditar na palavra é ficar lembrando daquilo que a gente leu, é realmente engolir a palavra, é obedecer a palavra, é colocar a palavra em prática. E Deus, Ele tem maravilhas para realizar em nossas vidas. Ele quer se revelar a nós, meus irmãos. Ele quer mostrar o quão bom Ele é. Ele não quer simplesmente que a gente tenha essa imagem dele, de que Ele é um Deus distante, que não tem relacionamento com nós, que não quer se aproximar de nós. Deus, Ele não quer ser esse Deus distante de nossas vidas, esse Deus religioso, aonde uma pessoa fica aqui na frente e fala: levanta, agora senta, agora ajoelha, agora ora, acabou, vai com Deus. Não é isso, meus irmãos. Ele quer se relacionar com nós diariamente através da sua palavra. Ele quer se apresentar a nós diariamente através da sua palavra. Como eu disse, mais uma vez, essa aqui é a revelação de Deus para as nossas vidas. E aqui tem tudo que a gente precisa. Salmo 119 tem mais uma passagem linda e maravilhosa que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra de Deus, meus irmãos, venha guiar o seu dia, que a palavra de Deus venha guiar vocês, meus irmãos, aonde quer que vocês estejam, em nome de Jesus. Deixem a palavra de Deus guiar vocês, por onde quer que vocês andarem, no trabalho, na família, no esporte, não importa onde. Deixe a palavra de Deus conduzir você, que eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas em suas vidas, maravilhas, em nome de Jesus. E só para a gente terminar, em Oséias também, outro livro que eu gosto muito de ler, Oséias 6 fala assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva serôdia é a chuva que cai no tempo certo, como diz no Salmo 1. Que a palavra de Deus seja isso em nossas vidas, meus irmãos. Que a palavra de Deus ela seja realmente o nosso guia, e que ela venha trazer essa chuva em nossas vidas, essa chuva serôdia que cai no tempo certo, que irá dar frutos, que irá se manifestar, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Como a gente acabou de ver, Jesus no deserto, ele não desistiu. Jesus, ele jejuou durante 40 dias, e no final dos 40 dias, ainda teve mais uma grande luta, e ele usou a palavra, meus irmãos, para vencer aquela dificuldade, para sair daquele momento em que ele se encontrava. Que assim seja em nossas vidas, que quando vier a dificuldade, meus irmãos, nós venhamos a estar aqui, ó, baseados na palavra, nós venhamos a estar realmente firmados na palavra, que venhamos a estar realmente prontos para as dificuldades, porque a palavra de Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aleluia, meus irmãos. Queria pedir para o Charles, se possível, para chamar as crianças para a gente poder estar terminando, para a gente poder fazer aqui uma oração. Aleluia. Agradeço mesmo de coração por vocês terem vindo. Agradeço mesmo. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu irmão. Que você possa estar sempre aí com a gente. Eu não tive aqui nos últimos cultos por motivo de trabalho, né? Mas acho que o pastor Gabriel, a Camila conversou, né, com você. Aleluia. Seja muito bem-vindo aí mais uma vez. Fica à vontade aí. Daqui a pouco vai ter um pãozinho de queijo ali. Não vai embora sem comer um pãozinho de queijo, não. Né? A Jamile fez comida para nós hoje de novo, Jamile. Brincadeira. Que a Jamile cozinha bem, viu? Eu vou lá pra você, meu irmão. Você é um cara abençoado, hein, meu irmão? Ó, tem que cuidar bem da esposa, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu vou colocar o microfone aqui, meus irmãos, pra gente estar louvando aqui mais uma vez. Sim, pra gente poder ofertar, meus irmãos. Aleluia, Senhor. Coloca no coração, meu Senhor. No coração, meu Pai, que gosta de ofertar, meu Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tira toda a avareza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Eu vou estar louvando aqui, meus irmãos, por isso que eu também já pedi para chamar as crianças. E aí então vocês podem aproveitar, vocês podem vir aqui na frente ofertar. Amém?
Amém? Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu preparar para vocês. O Léo vai esperar a Lara, porque a Lara gosta muito da Vamos esperar. Vamos esperar. Eu vou estar louvando primeiro. Senta ali. Senta ali. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, aleluia, aleluia. Glória a Deus por esse momento, meus irmãos. Glória a Deus. Mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus está em nosso meio. Fiquem à vontade para ofertar aquilo que Deus colocar no coração de vocês. A palavra de Deus fala aqui na hora da oferta que a gente não deve ficar olhando o nosso próximo, que a gente não deve ficar reparando quanto ele vai dar, pois Jesus uma vez ele ficou reparando a oferta das pessoas e vários fariseus, mais uma vez, vieram e entregaram grandes quantias e de repente entrou uma senhorinha, humildezinha, simples, e colocou apenas algumas moedas ali. Então ele olha para os seus discípulos e fala assim: ei, deixa eu perguntar para vocês, quem que ofertou mais? Eles ou essa senhora aqui? E eles, olhando para o natural, falaram, eles ofertaram mais, Senhor. E Jesus falou assim: não, pois esse digo a vocês que eles entregaram aquilo que sobrava. E ela entregou tudo que ela tinha. E é isso que eu quero. Na minha palavra, eu não quero simplesmente oferta e sacrifício. Eu quero que vocês se entreguem a mim. Eu quero entrega total. Esse foi um dos primeiros pecados que aconteceu na face da terra, na história de Abel e Caim. Abel, ele foi fazer uma oferta para Deus e ele deu a palavra fala que ele deu das primícias do seu gado, da sua criação. E Caim, quando ele foi fazer uma oferta, só fala que ele ofertou algo a Deus. Ele já tinha trabalhado, já tinha comido, já tinha ali plantado as coisas, e então sobrou uma coisinha, aí ele foi lá e levou para Deus. E a palavra fala que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim, e ali gerou inveja. E aí, o que aconteceu? Caim vai lá e mata Abel. Para vocês verem como que isso é importante, meus irmãos. Para vocês verem como que isso não é à toa. É entregar a Deus o nosso melhor. Não precisa ser tudo. Por favor, não me entendam mal aqui. Não precisa a gente simplesmente vender a nossa casa, vender o nosso carro e dar tudo para Deus. Não é isso. Mas é o melhor que a gente está dando para Deus. Que a gente venha poder ofertar, meus irmãos, fique à vontade. E que a gente venha ofertar de coração. Que a gente venha ofertar com o melhor. Deus sabe da sua dificuldade, meus irmãos. Deus sabe daquilo que você passa. Deus sabe. Eu contei já aqui algumas vezes do período do Ausberg. Foi só graça. Foi só graça, não tinha dinheiro para nada. Chegava no final do mês, o cartão de crédito já estava estourado, não tinha R$1 na conta, não tinha €1 na conta. E aí de vez em quando vinha uma abençoada de Deus, um servo, uma serva de Deus, e trazia simplesmente comida para nós. Ou então ia lá e enchia o tanque do meu carro, e não estava sabendo de nada, pessoas que não estavam sabendo de nada. Então Deus sustenta, Deus sabe das suas dificuldades. Não me entendam mal, mas se nós devemos ofertar o melhor para Deus, nós devemos dar o melhor para Ele, com alegria, né, pequena? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Fiquem à vontade para adorar o Senhor enquanto eu estarei louvando. Aleluia. Nova vida para sempre. Uma família. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Então, vamos só se colocar de pé, então, para a gente estar orando, para a gente estar terminando então esse culto, Deus bom, maravilhoso, aleluia. Deus é bom, Deus é santo, e que venhamos a nos entregar, que venhamos realmente a buscar a palavra de Deus cada vez mais em nossas vidas, amém, aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, queremos aqui, meu Senhor, te agradecer mais uma vez, ó Deus, pelas tuas maravilhas, te agradecemos, ó Deus, por esse culto maravilhoso. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor. Muito obrigado, meu Senhor, por ter estado aqui conosco, Santo Espírito. Eu quero aqui orar, meu Senhor, e pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor despeça, meu Senhor, o teu povo em tuas mãos. Que o Senhor nos leve, meu Senhor, em tuas mãos, ó Deus, que o Senhor guarde, que o Senhor dê uma semana abençoada, meu Senhor, aos teus filhos. Que o Senhor dê uma semana abençoada, meu Senhor, às tuas famílias, meu Senhor, que aqui estão, ó Pai, guarda eles em todos os caminhos, ó Pai, no trabalho, meu Senhor, na família, meu Senhor, no dia a dia, em casa, meu Senhor, onde quer que eles possam estar, que o Senhor venha dar vitória, meu Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, derrama, meu Senhor, as tuas bênçãos, meu Senhor, sobre a tua igreja, sobre a tua casa, meu Senhor, abre as portas, meu Senhor, quebra, meu Senhor, as correntes, quebra, meu Senhor, os grilhões, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha manifestar, ó Pai, o teu Santo Espírito em suas vidas, e que nós venhamos, ó Deus, a nos apegar, ó Deus, a tua palavra, meu Senhor, com todo amor, com todo entendimento, que venhamos a meditar na tua palavra de dia e de noite, que venhamos, ó Deus, a fazer da tua palavra o nosso guia, meu Senhor, para as nossas vidas, para que venhamos, ó Pai, saber discernir, ó Pai, as coisas boas das coisas ruins, e saber, ó Pai, quando o Senhor está conosco, meu Senhor, quando o Senhor, ó Pai, se alegra, meu Senhor, com as nossas atitudes, e quando, meu Senhor, devemos, meu Senhor, ter, meu Senhor, mais atenção, ter mais cuidado com aquilo que estamos fazendo, em nome de Jesus, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, aqui mais uma vez por esse culto, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu carinho, e peço a Ti, ó Pai, continua conosco hoje e sempre, ó Pai, pois Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, e nós ansiamos pela Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Nós te amamos, Tu és bem-vindo em nossos corações, Tu és bem-vindo em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.